Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Mudando a Narrativa. Realização Elaborando. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Mudando a Narrativa. Oficina Mediação de Histórias. Este vídeo tem enquadramento fixo em primeiro plano, com as duas participantes sentadas no chão. Tatiana está no centro. É uma mulher negra, com cabelos longos, volumosos, cacheados e escuros, e está vestindo blusa e calça brancas. Ana Flávia está à direita. É uma mulher branca com cabelos escuros, longos e cacheados, e está vestindo blusa branca e calça bege. À frente delas, sobre o chão de madeira, um tapete de tecido, que ocupa a largura inteira do vídeo, com texturas, cores e formas que representam o chão do cenário da contação de histórias, com caminhos em bege, feitos com juta, áreas de tecido verde para o gramado e área em plástico impermeável azul mesclado para o rio. Sobre o tapete, personagens em tecido, árvores e outros elementos tridimensionais cenográficos. Ao fundo, parede coberta de juta. Em frente à parede, à direita, uma estante branca, com diversos materiais de apoio para a contação de história. E à esquerda, uma cadeira de palha. Olá, tudo bem? Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a essa conversa, a esse bate-papo, que a gente também pode chamar de oficina, né? Oficina das ideias, né? Sobre mediação de histórias, sob uma perspectiva inclusiva. Meu nome é Tatiana Henrique, ela é Ana Flávia Lousada, ela vai acompanhar a gente, ela vai fazer a tradução em Libras, então ela também vai mediando esse encontro da gente aqui hoje, tá bem? Bom, a gente faz parte de um projeto que existe desde 2016, chamado Mudando a Narrativa. É um projeto do Elaborando. E a gente utiliza isso aqui, essa aqui é a nossa mesa de trabalho, né? São os elementos que a gente vai utilizar, a gente vai falar sobre cada um deles para trazer o maior número de pessoas possível para dentro das histórias. E tudo que a gente vai compartilhar, a gente vai falar alguns termos técnicos, enfim, mas no final das contas é tudo em prol da gente mergulhar nas histórias, da gente brincar junto, da gente passar pela experiência do encontro. E que bom que vocês estão aqui para se encontrar com a gente, mesmo que seja assim, à distância. Olha, a primeira coisa que a gente precisa dizer, que a gente precisa compartilhar num processo de contação de histórias inclusiva, é pensar duas perspectivas. Primeiro é a perspectiva de experiência estética e a segunda é de desenho universal. São dois termos que vão justamente orientar a gente na construção dessa contação de histórias para agregar as pessoas. Uma contação de histórias, eu sou contadora há 20 anos e contação de histórias ela sempre agrega as pessoas, né? Se a gente pensar lá no início, né, naquela imagem clássica da pessoa, do grupo, né, da comunidade, da aldeia, à noite, normalmente, depois do trabalho, todo mundo junto, ao redor, debaixo de uma árvore, ao redor de uma fogueira. O que era aquele momento? Aquele momento era a troca de experiências entre aquelas pessoas, de várias idades diferentes. Se a gente faz esse salto no tempo e vem para o agora, a gente não faz muito diferente, não. Mesmo a gente não tendo uma fogueira, às vezes a gente fazendo assim dentro de uma sala, num ambiente protegido, né, controlado. Se a gente for passar por essa experiência do contar histórias, a gente retorna lá no início. A gente retorna a esse lugar do encontro, da troca de experiências. É a isso que a gente chama de oralidade. Ao longo do tempo, a gente vai entendendo como a gente consegue fazer contação de histórias para a diversidade das pessoas, porque as pessoas elas são diferentes. Né? E isso é que é bacana. A diferença é a tônica da vida. As sociedades tradicionais, elas já tinham isso, não é? Como conhecimento, como saber primordial. E não à toa, a contação de histórias é uma atividade, é uma ação social que atravessa todas as esferas da comunidade.
Então você conta histórias, existem histórias de quando você nasceu, existem histórias ou danças, cânticos, modos de fazer, modos de estar junto, né, que são contados, que são repassados de boca em ouvido, de geração em geração. Quando você passa por algum momento da sua vida, como um rito de passagem, e inclusive quando a gente faz a passagem desse mundo material para outro. Não é? Então toda a vida das sociedades tradicionais é construída pelas histórias. As histórias nos constituem. A memória das coisas faz com que nós encontremos sentido nas nossas vidas. Por que a gente existe agora? Por que a gente precisa continuar existindo? Por que eu faço parte daquele grupo? O que é importante para aquele grupo existir? Tudo isso é construção de memória coletiva, construção de memória individual e social. Ao longo do tempo, numa perspectiva de agora, do que a gente chama de contemporaneidade, a gente vai voltar àqueles termos que eu falei lá do princípio, né? Do desenho universal e da experiência estética. A contação de histórias, desde lá dos nossos antigos, ela já era essa ação que realiza dentro da gente uma experiência estética. Mas o que é isso, Tatiana, experiência estética? Estética, a palavra estética, ela vem do grego, da língua grega, aesthesis, estese. Para trazer bem perto da gente, vocês já ouviram a palavra anestesia? Pois é, a palavra anestesia é o quê? É quando você injeta alguma substância e você fica sem sentir, não é? Sem sentir alguma coisa na pele, sem sentir dor às vezes, não é? Então imagina agora se a gente não sentisse nada. Um mundo sem sensações. É um mundo que não tem pergunta e não tem resposta, como dizem nas comunidades de jongo, nas comunidades tradicionais. A gente precisa de pergunta e resposta para existir no mundo. Pois é. Uma experiência estética, então, é uma experiência pela qual a gente passa e que traz dentro da gente, internaliza na gente relações. Relações que são apreendidas através dos sentidos. A gente, em princípio, vamos ficar aqui, alguns grupos, algumas sociedades dizem que tem mais, tá? Mas vamos ficar aqui com os 5 sentidos, que a gente conhece desde criança, desde pequenininho, né? A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, certo? Eles fazem com que a gente sinta, com que a gente aprenda coisas, quando eu preciso tocar numa coisa, quando eu posso ou não, não é? Quando algo está com uma cor diferente do que eu aprendi, que seja gostoso, eu já sei que eu não posso pegar aquilo ali e comer. Tudo isso faz parte de experiências, são experiências estéticas ao longo da vida, vivências estéticas. A experiência estética, esse termo especificamente, ele é elaborado dentro do mundo das artes. Então, essa experiência que a gente tem cotidiana, essas vivências cotidianas do dia a dia, que a gente passa sem pensar muito, elas são levadas a uma máxima potência quando a gente fala do mundo das artes. Ao ver um quadro, ao assistir a um filme, ao ouvir uma música, ao sentir uma instalação. Pois é, a gente tem uma experiência estética, uma experiência que faça sentido. O desenho universal, ele vai ser um pensamento que vai justamente levar a gente a pensar como é que as coisas no mundo, elas podem estar acessíveis ao maior número de pessoas possível. Por exemplo, quando a gente anda pela rua e tem uma calçada com meio fio, tem um degrau, como é que a gente faz com que aquele degrau, aquele meio fio, ele possa ser, as pessoas nas suas condições diversas de vida, elas possam estar ali, elas possam ter acesso aos prédios, subir e descer. O que a gente pode fazer para facilitar a vida de todo mundo? Então, alguns prédios, por exemplo, colocam rampas, outros colocam sinalização, né, um piso podotátil. Tudo isso é para facilitar. Aí quando eu falo de, piso podotátil, rampa, Tatiana, então você está falando que o desenho universal é só para as pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de transtorno, de síndrome? Não só. Se a gente pensar, por exemplo, numa mulher, num homem que esteja com seu carrinho de bebê,
com seu bebê andando pela rua. Você já imaginou o quanto ele é difícil? Eu sei, porque eu sou mãe e eu sei como é que era difícil subir escada com o carrinho do meu bebê, ou às vezes até no colo mesmo. Então, vai servir, esse desenho universal, ele vai servir tanto para as pessoas com deficiências, transtornos e síndromes, quanto pessoas que não tenham nenhuma dessas condições, mas que estejam em alguma situação específica na vida. Desenho universal, como acolher e abraçar a todos nas suas experiências de vida, tá? Então, junta as duas coisas, desenho universal e experiência estética. Tá, Tatiana, mas o que isso tem a ver com contação de histórias? Tem tudo, tem tudo. Porque eu, como contador de histórias, como contadora de histórias, eu posso escolher o modo como eu conto, como eu vou contar. Eu posso contar sem nada. Eu posso contar com poucos elementos, ou eu posso contar com tudo que for possível. Nesse projeto, no Mudando a Narrativa, a gente vai explorando, a gente vai estudando realmente quais são os elementos, quais são as necessidades para que a gente acolha as pessoas, acolha na sua diversidade, porque uma tônica do Mudando a Narrativa e na contação de histórias também, em todas as contações, é o inesperado. Esperar que o inesperado aconteça. Ao contrário, lá de trás, não é? Na aldeia, na sociedade tradicional, a gente não conhece muitas vezes, né, como um contador de histórias, uma contadora de histórias, uma educador desse tempo de agora, muitas vezes pode acontecer de você não saber quem vem para a contação de histórias, quem vem participar da história. E se você quer realmente que essas pessoas sejam participantes, por que não trazer elementos para que esse inesperado ele possa acolher, não é? Porque tem coisas que a gente pode resolver aqui na conversa, na dinâmica, na pergunta e na resposta, na fala e na escuta, mas às vezes os elementos eles já antecipam algumas coisas, né, para a gente. Vamos lá. Uma coisa bem importante também para a gente pensar em relação a tudo isso é: quando a gente pensa em experiência estética, não é? Em aprendizagem, não é? Em passar por uma vivência, a gente também está falando ali, a gente vai falar de um outro termo que se chama neurodinâmica ou neuroplasticidade. Isso é uma condição de todo ser humano, de toda pessoa. Né? Entender, a gente precisa entender, a gente precisa saber, falei do inesperado para vocês, uma coisa que não é inesperada é que as pessoas elas são diferentes, elas organizam as suas experiências, as suas percepções de modos diferentes, não é? Mesmo pessoas que são classificadas no mesmo contexto, numa mesma estrutura, né? Enfim, duas pessoas com transtorno do espectro autista, por exemplo. Meu filho é autista. Elas não são diferentes. Ele é completamente diferente do colega dele de dentro da sala de aula, não é? O modo como as professoras chegam até eles, por exemplo, é completamente diferente. As coisas que eles vão gostar, enfim, porque somos pessoas e somos seres distintos, não é? Então, esses termos, neurodinâmica, neuroplasticidade, são termos que acompanham a gente. E acompanham, inclusive, em relação às pessoas típicas. As pessoas que não têm algum tipo de transtorno ou deficiência ou síndrome específicas, não é? Ou seja, identificadas. O nosso tempo de atenção, por exemplo. O nosso tempo de atenção para uma história, ele é algo que vai variar de acordo com a nossa neurodinâmica, com a nossa neuroplasticidade. Ao longo da nossa vida, ao longo das experiências a que a gente é exposto, ao longo das condições, dependendo das condições de vida que a gente tenha, como por exemplo, se eu comi naquele dia, não é? Se houve alguma situação na minha casa, na minha família, em que houve alguma perturbação do meu estado emocional, não é? Alguma condição específica referente à deficiência, transtorno, enfim, síndrome, isso tudo vai alterar o meu tempo de atenção. Então ele pode se alterar, o tempo de atenção, ele pode se alterar ao longo de uma vida ou de um dia para o outro e depois retornar, né? Tudo isso, quando a gente fala neuroplasticidade, é justamente porque isso é elástico e vai depender das condições a que a gente é exposto o tempo inteiro. E o que mais uma vez, né? O que mais acontece nas nossas vidas é nós sermos expostos a diferentes situações. A vida é o inesperado, acontece, né?
Então, por exemplo, quando a gente pensa em crianças de 0 a 8 anos, por exemplo. Vamos pensar em crianças de 0 a 8 anos. Ao longo dessas idades, o tempo de atenção de cada uma delas, dependendo de cada idade e realmente pensando nesses fatores, ele vai sendo ampliado. Então, a gente pode considerar aí que nessa faixa, ao longo dessa faixa, ele vai variar do tipo 5 minutos até, por exemplo, a meia hora, no máximo. Então, isso, por exemplo, é uma chamada para vocês, por exemplo, que querem ser contadores de histórias profissionais, enfim, que são contadores, educadores. O tempo de meia hora, se alguém disser assim para vocês, só meia hora de histórias ou menos que isso, você está completamente afinado com a ideia de tempo de escuta, de tempo de atenção. Você está respeitando a possibilidade, essa flexibilidade do tempo de atenção da história, da pessoa que vai estar ali com você. Porque você realmente está pensando naquela pessoa enquanto um participante da história, tá? Então, o tempo de atenção é magnífico. Com relação às deficiências, isso também, transtornos e síndromes, isso também vai sendo ampliado. Agora, uma coisa que a gente precisa acreditar, eu acredito, ao longo desse tempo que eu gosto de contar histórias, que eu conto histórias, isso é uma verdade que eu fui entendendo. Quanto mais você é exposto à contação de histórias, mais você gosta de participar de contação de histórias, mas você gosta de ouvir as histórias, não é? Ouvir, quando eu falo de ouvir, não é só pelo ouvido, é ouvir através de todas as suas bocas, né? De todas as bocas que a gente possa, ou através dos dedos, ou através dos olhos, através da pele, enfim, do modo como você pode, como a história acessa você, tá? Isso é muito importante a gente entender. Todo mundo vai gostar disso. Quanto mais você mostra histórias, quanto mais você mostra diversidade de histórias, melhor para você, melhor para a relação, para as construções de relações, melhor para a neuroplasticidade desse ser, tá? Então, já que a gente entrou no mundo das histórias, não é? Desse contato com as histórias, uma coisa básica de histórias é como elas se estruturam. As histórias, elas são estruturais, estruturantes de experiências de vida. E as histórias a que você é exposto enquanto pessoa, enquanto parte de uma sociedade, também são estruturantes e estruturais de você, não é? Das suas relações. Existem várias maneiras, cada povo, cada sociedade, ao longo do tempo, ela tem modos de estruturar as narrativas. Agora, algo básico que existe em todas elas é a questão do tempo. Qual é a linha de tempo em que aquela história ela se desenvolve? Ela é uma estrutura linear, com início, meio e fim? Ela é uma estrutura que retorna, ou seja, linear na caminhada do passado para um presente, para um agora? Ou é uma história que começa no presente e vai para o futuro ou vai para o passado? Isso é possível. E existem e estruturam vários tipos de narrativas ao longo das sociedades. Outra categoria importante, além do tempo, é o espaço. Ou seja, qual é a dinâmica do lugar, dos espaços em que uma narrativa ela acontece? Ela acontece no mesmo lugar? Ela acontece em lugares diferentes? Ela acontece com viagens, com união de espaços diferentes e também de tempos diferentes ao mesmo tempo, no mesmo momento em que você conta a história? E o terceiro fator são as personagens, não é? Que personagens participam da contação de histórias, participam daquela história, daquela narrativa que você quer compartilhar ali. Quando a gente fala de uma contação de histórias inclusiva, não é? Uma contação de histórias, por exemplo, para essas crianças de 0 a 8 anos, de 6 a 8 anos, dependendo, já tem uma maior aceitação de mais personagens. Mas quanto menor a criança, quanto menor o tempo de atenção, quanto mais inclusivo você quiser ser, não é? Nessa perspectiva das deficiências, síndromes e transtornos, eu vou sempre repetir as 3, tá, gente? Porque é pra gente saber que são categorias diferentes. Quanto menos personagens você colocar,
melhor é para aquela dinâmica da história, que aquela dinâmica da história aconteça. Por quê? A gente vive num contexto, né, numa estrutura, as nossas histórias em língua portuguesa, elas obedecem, né, elas são estruturadas num modo linear, ou seja, com o princípio, começando lá atrás, caminhando até um presente, até um agora, não é? Então é o que a gente chama de tempo linear. Às vezes a gente pode brincar, a gente enquanto um contador de histórias, a gente pode brincar de voltar, enfim, mas são técnicas específicas que eu acho que não vai dar tempo da gente falar agora, isso aí é para depois, mas dá para fazer também. Mas para a gente estruturar a história, uma história inclusiva, a gente precisa pensar, a gente pode pensar a partir daí, de uma estrutura, então, linear, uma estrutura com personagens que aconteçam, por exemplo, uma história que a gente tenha no máximo 3 personagens. Quanto menor a idade da criança, menos personagens você utilizando, melhor isso. À medida que a neuroplasticidade dela vai aumentando, que o tempo de atenção dela vai aumentando, você pode ir brincando com isso à vontade. Reconheça a criança, reconheça o ser com quem você está lidando para saber a medida disso. Pergunta e resposta sempre, fala e escuta, tá? E outra coisa é a unidade de espaço. Se se passa no mesmo espaço, uma definição de um espaço, ou a definição de onde começa e onde termina, vai andar junto. Então, essa definição do espaço vai andar conjuntamente com essa estrutura do tempo. Do tempo linear. E é isso que a gente faz, por exemplo, aqui nesse tapete que vocês estão vendo agora. Ele está dialogando com essa perspectiva. Você vê em todas as histórias que vocês forem ver da gente, não é, há vídeos gravados, vocês vão perceber que o espaço é o mesmo. Foi um tapete, não é, construído a partir de histórias diferentes, pensando nessa diversidade de histórias, mas pensando em elementos que estavam em comum entre essas histórias, para que a gente pudesse fazer esse tapete que trouxesse essa unidade visual para quem, ou tátil, inclusive, porque é um tapete que pode ser pisado, é um tapete que é para ser pisado, é para ser tocado, é para que o ser, a pessoa que esteja ali, venha e toque, e pise, e sinta a textura, não é? Então, um momento primordial nessa apresentação, que pode ser antes, pode ser no meio, pode ser depois da contação de histórias, é esse contato com esses elementos que estão acompanhando a história. Esse aqui, por exemplo, que é um elemento que representa um conjunto, né, uma serra, um conjunto de montanhas. É importante que as pessoas... Olha, e eu estou dizendo isso, a gente diz isso, não apenas para as pessoas com deficiência visual, cegas, com baixa visão, não. Para todas as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, com algum transtorno de atenção, segurar aqui, colocar isso aqui no seu colo, pode fazer com que o tempo de atenção dela seja ampliado, com que a ansiedade dela seja, né, abafada, né, fique ali tranquila e ela continue com a gente, tá? Isso, a gente também, uma boa dica também é onde essa criança, por exemplo, se você sabe que essa pessoa com um transtorno, com TDAH, enfim, com algum transtorno de ansiedade, ela está ali presente, uma experiência que a gente teve também foram assentos especiais, com caixas que acolhiam essas pessoas, né? Então, eram caixas com espuma, com um tecido gostoso, sensível, né, que não arranhava a pele. Então, a gente apresentava esses assentos para que essas pessoas sentassem ali e ficassem ali acolhidas. O que acontece? Esse assento abraça elas. Então, é como se elas estivessem no colo de alguma pessoa. Ou, muitas vezes, elas vêm para o colo da gente. Eu já contei histórias inteiras com crianças no colo e é uma delícia, né? A gente não perde nada, muito pelo contrário, a gente ganha, né, com essas experiências que acontecem. Então é isso, se vocês repararem aqui, vocês vão ver, né, vão sentir passando a mão. Essa estrada aqui, por exemplo, ela é feita daquele material similar ao saco de batata, então a juta, né, juta. Então a gente passando a mão, elas vão sentir essa diferença de onde está a trilha para onde está um tecido que é verde,
que representa onde estaria o mato, as matas. Mas também tem outra estrutura que mostra pra gente alguns arbustos perto de onde a gente tem uma imagem de rio. Então ele é feito de feltro. Deixa eu sair daqui para não ficar na frente da Ana Flávia. É feito de feltro e ele é todo espigado, cheio de pontinhas, não é? Mas como é feltro, é muito macio, mas você pode sentir as folhas, não é? Imitando, trazendo essa ideia, trazendo essa percepção, essa memória do mato, né? Daqueles matinhos, daqueles arbustinhos que existem ao longo dos rios. E também no tapete, algumas histórias que a gente conta tem água, né? Ou se não tem, a gente coloca dentro também. Então, há uma estrutura aqui também que é feita de plástico. É um plástico que tem as cores azul, azul escuro e branco. Elas são mescladas, né? Como se tivesse passado um pincel e mesclado todas as cores. E é de plástico porque se a gente precisar, se a gente quiser ampliar essa experiência, é possível que a gente coloque água ali dentro, não é? Então, a pessoa tanto pode sentir que houve uma diferença, né? E a gente imaginar pelo desenho, não é? Que é um rio, e a gente compartilha, né? Que é a representação de um rio, quanto a gente pode colocar a água e a pessoa sentindo, não é? Que tem esse elemento, ela associar a esses locais, a esses mananciais de água. Rio, lagoas, enfim, né? Uma continuidade de uma cachoeira. Esse aqui é feito de feltro e é todo recortado. Então você passando a mão, você sente, não é, aquela estrutura da palha. Mas também a gente tem uma outra casinha. A gente tem aqui o pessoal a produção já está atenta. A gente tem aqui essa outra casa, que foi a primeira casa que a gente usou no Mudando a Narrativa, que é uma casa que é feita de palha mesmo, não é? Então, a diferença... O que a gente está querendo dizer aqui? Que a experiência estética, ela pode ser acessada de vários modos. Há modos alusivos e há modos que se aproximam mais da experiência da coisa em si. Aqui nessa casa, ela é realmente de palha, então a pessoa, a criança, ela vai vir aqui, ela vai tocar, ela vai ouvir o som, não é? Ela vai sentir. Então tem toda uma experiência, né? Vai atravessando várias camadas dos sentidos que são possíveis para ela, não é? E na contação de história, essa casa, por exemplo, as casas elas desmontam, não é? Essas casas são feitas para isso, para desmontar. Essa aqui, por exemplo, ela já passou por tanta desmontada. O lobo já soprou tantas vezes que ela quase se desmonta sozinha. Mas para quê? O que acontece? Quando outra maneira de acessar a experiência estética é você pensar nos elementos como elementos que atravessam o inesperado, atravessam a possibilidade dos acontecimentos que vão acompanhando a história. Então, por exemplo, nos Três Porquinhos, se vocês já ouviram essa história, há um momento em que o lobo sopra a casa. Se você, com essas, tanto com uma quanto outra, as casas elas são desmontáveis, então há a possibilidade de se brincar, de se jogar com esse momento da casa, ir pelos ares e voar, e a gente, e foi. E a gente brinca com isso mesmo. São materiais que são resistentes, não é? São estudados, pensados para isso. Porque eles vão passar pela mão das pessoas, é para passar pela mão das pessoas, é para as pessoas tocarem e é para passar pela experiência da história, não é? Para que a atenção ela seja refocada novamente. Voltando a uma criança, por exemplo, autista. Muitas vezes a gente acha que ela não está ali ouvindo a gente, ouvindo a história que a gente está contando, por exemplo. Aí ela sai, dá a volta, mas ela está atenta, tá? Acreditem, ela está atenta. Mas as crianças autistas, elas são crianças que pela visualidade, toda vez que você apresenta um elemento novo, ela para, ela vê, ela volta para você, né? Então esses elementos, essa transformação dos elementos, ela faz com que haja uma retomada do tempo de atenção da pessoa, né? Então, cada caso, não é? Cada caso é um caso, a gente vai entendendo como é que a gente acessa, tá bom?
As personagens também. As personagens, a gente foi entendendo, olha, no início a gente utilizava os bonequinhos aqui menorzinhos, né? Até por conta de ser um período pré-pandêmico, inclusive, né? A gente se aglomerava, que saudade de uma aglomeração para contar histórias, né? A gente utilizava os bonequinhos pequenininhos que cabiam na mão, enfim, às vezes cabiam até 3, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo também que era necessário que os animais, né, as personagens, elas se ampliassem. Então, a gente começou a ampliar o tamanho. Então o lobo, a gente ainda utiliza esse lobo na história dos 3 porquinhos. Esse aqui é o da Chapeuzinho Vermelho, não é? O da Chapeuzinho Vermelho cresceu, não é mesmo? É mesmo, né? Mas os dois coexistem, os dois continuam dentro do acervo do Mudando a Narrativa. Então isso é importante também, não é? Esse material, esse tamanho, ele é bacana para você contar histórias, para chegar ao maior número de pessoas, pensando num período pós-pandêmico, inclusive, né? A gente não sabe como é que vão ser os padrões, né, de distanciamento, quanto tempo a gente vai continuar com isso, né? Então, no retorno gradual, a gente pensar também nessa distância. Então, a gente está pensando aqui desenho universal. A gente está pensando desenho universal para pessoas com deficiências, com deficiências visuais, para pessoas com autismo, com transtornos de atenção e também pensando nesse contexto social que a gente está vivendo, sócio-histórico, que é o contexto da pandemia e pós-pandêmico também, não é? E uma diversidade que a gente também atravessa é a diversidade das histórias, das próprias histórias. Tudo isso que a gente está falando aqui, ela atravessa também o reconhecimento de si, né, das crianças dentro das histórias, dentro dessas personagens. E a gente tem as personagens humanas. Quando eu falei que a gente tem uma diversidade de histórias, é realmente. Então, a gente incluiu agora nessa temporada, por exemplo, histórias que vêm de lugares diferentes, né, de tradições sociais diferentes, tradições étnicas diferentes. Então, a gente tem essa boneca que ela se transforma em várias bonecas de várias histórias, mas é a boneca que, em primeiro, da Chapeuzinho Vermelho. Ela faz ela é uma atriz, né? É uma grande atriz, ela faz várias personagens e uma delas é a Chapeuzinho Vermelho. Essa aqui é de outra história, que é o conto da criação, segundo é um Itã, não é? Da cultura iorubana, da cultura de terreiro, de candomblé. Ela representa Nanã, então vem com os aparatos para ver essa identificação. A Ana, por exemplo, ela estudou os sinais, para trazer os sinais, né? Que não são sinais cotidianos que muitas vezes a gente usa, né? Então, quais são os sinais dos orixás, dos elementos que a gente utiliza? E essa aqui é do conto que a gente trouxe da cultura Bororo, que é um conto que já foi recontado pelo Francisco Gregório Filho, pela Clarice Lispector, que eu adoro, que é Como Nasceram as Estrelas. Então essa é uma das personagens, é uma mulher, uma menina, não, essa aqui é uma menina boé. Por que eu estou falando que é uma menina? Porque as artesãs que fizeram as bonecas, elas atenderam a esse chamado da gente, né, de entender essa diversidade que acontecia na história. Porque na história existem as meninas. Então, como é que a gente sabe se é menina ou se não é? Porque as meninas, elas estão com o peito liso e as mulheres, elas têm a indicação do peito, não é? Então, tem toda uma possibilidade, inclusive, de uma discussão sobre gênero, não é? Sobre onde tocar, onde não tocar, que é possível ampliar, atravessar essas experiências das histórias, da contação de histórias, de uma contação de histórias inclusiva, viu? Outra coisa que foi muito bacana, que chama muita atenção, são alguns efeitos especiais. A gente vive num momento, né, em que a gente tem um apoio, né, de tecnologias mecânicas, eletrônicas, não é? Então, uma das árvores, a gente foi caminhando, né? A equipe que faz esse estudo dentro do Elaborando, dentro do Mudando a Narrativa, foi entendendo como é que como é que a gente representava as árvores, como é que a gente trazia, não é, as sensações que são possíveis de dentro de uma árvore. Então, a gente partiu, não é, há vários
aspectos aqui, por exemplo, essas árvores, né, que são arbustos, que são os dos primeiros que a gente tem, são arbustos que são espumados por dentro, ele tem uma espécie de espuma muito fofinha, quase de travesseiro, que é muito gostoso mesmo de apertar, você quer ficar apertando. Essas árvores, não eram exatamente essas árvores, esse aqui já é um conjunto posterior de árvores que eles elaboraram, né? Então são árvores que estão trazendo uma experiência mais aproximada, porque o caule delas, né, o tronco delas, é feito de MDF, né? Ela fica em pé com muito mais facilidade, né? E a copa, ela é gostosa de apertar também, mas aí vamos a mais, né? Muitas vezes, numa árvore, moram ali, não sei se vai dar para vocês escutar, deixa eu colocar aqui perto do microfone. Vamos lá de novo. Tomara que vocês tenham ouvido. É o barulho dos passarinhos. Então, o que a equipe do Elaborando ela faz? Aqui dentro há circuitos eletrônicos que trazem essas sonoridades. Isso também é muito bacana. Em algum momento, lembra da pergunta e resposta? Em algum momento da história que você entenda que o grupo está se dispersando ou uma pessoa está dispersando, você quer trazer ele de volta, quer fazer essa tentativa, não é? Esses circuitos eletrônicos com som, eles podem ser acionados e eles também vão fazer parte dessa experiência estética, tá? Esse aqui é o baobá que a gente usa numa das histórias, é um dos possíveis baobás, o outro é aquele ali que é feito de tronco de madeira realmente. Outro apoio que a gente tem aqui nas histórias, nas contações de histórias, são os cartões. Os cartões, eles atendem as pessoas cegas com algum tipo de deficiência visual, as pessoas surdas que estão em processo de aprendizagem de Libras, por exemplo, e as pessoas que estão sendo alfabetizadas em português, também, seja de que idade for. Por exemplo, vou começar aqui por esses. Então, nós temos alguns cartões em que a gente tem a imagem dos objetos ou dos seres, dos elementos que aparecem na história. Então, há um desenho que é neutro, que é simpático, não é? Para que a pessoa acesse aquela imagem primeira. Uma imagem que ainda não tem, digamos assim, um julgamento sobre aquele ser, sobre o lobo. O lobo aqui, por exemplo, está muito simpático, não é? Mas para que ela acesse cognitivamente, faça a associação entre a imagem e a palavra. Mas não somente a imagem, a palavra que está escrita aqui em língua portuguesa, lobo, em língua portuguesa, mas também em braille. Então, por exemplo, aqui a gente coloca o cartão com a mesma palavra acessível, né, para as pessoas com algum tipo de deficiência visual. Como eu falei com vocês também, a questão da diversidade também voltada a uma diversidade étnico-racial. Então, também a gente entendeu que isso era importante. Então, alguns conceitos básicos como mulher, menina, a gente foi trazendo o maior número possível, a representatividade mesmo, a representação da população brasileira. Então, por exemplo, esse aqui é um tipo de cartão, que a definição de mulher, para quem é vidente, identifica que é uma mulher negra, uma mulher de Black Power, né? Muito bacana. E outra possibilidade também que a gente traz são os cartões. Esses cartões aqui maiores, esses cartões são cartões de cenas específicas das histórias. Isso aqui é um apoio que é muito bom, que inclusive está disponível para ser baixado na internet, tá? É possível vocês terem acesso a esses cartões. São cartões de cenas, cenas nevrálgicas, cenas importantes, né, que fazem pontos de virada na história, ao longo da narrativa, ao longo da contação da história também. E são cartões que, mais uma vez, por exemplo, esse aqui, da Chapeuzinho Vermelho, né? Ele faz o encontro, ele demonstra onde acontece
a história, aquele momento específico, ou seja, a gente identifica pelos quadros, né, e pela contação, né, pela ação de contar, que ele está acontecendo no interior. Ele apresenta as personagens, o momento das personagens, mas ele não apresenta, ele não dá para você uma imagem específica de como foi que aquilo aconteceu. Ou seja, para além do cartão, é preciso você, enquanto contador de histórias, contadora de histórias, ou a pessoa que está ali com você participando, ela pode se tornar contadora de histórias também. Ela vai olhar essa imagem e ela vai associar, ela vai interpretar, ela vai trazer a emoção, o sentimento, enfim, daquele momento da história. Tá? Então, tanto pode ser esses cartões, tanto representam encontros de personagens, quanto situações específicas, né? Esse aqui é da história O Coração do Baobá e representa um momento em que o baobá abre o seu coração, né, para a lebre. Não vou contar a história para vocês não, vamos ver depois, tá bom? Vamos ver o que mais daqui. Algo muito importante, né, nisso tudo. Né? Acabei de falar aqui com vocês, por exemplo, com relação aos cartões, que os cartões, eles mostram as situações, mas eles não determinam na sua ilustração quais são os sentimentos, quais são as emoções, né? Qual é a solução daquilo. Eles apresentam as personagens. Por quê? Porque uma contação de histórias, ela é um evento de encontro. Ela é um acontecimento de encontro. Então, ela é um acontecimento que precisa, em que é essencial, é fundamental que a gente tenha isso aqui, que a gente tenha a troca entre pessoas, entre contadores e participantes, não é? E uma ferramenta primordial da contação de histórias, do contador de histórias, da contadora de histórias, é a sua voz. E quando eu digo a sua voz, não é só a voz verbal, não. Quando a Ana está contando aqui e ela conta a história com a gente, ela não conta só numa careta neutra. Ela faz caretas, ela franze a história, ela sente, ela fica com raiva, ela franze ela franze a testa, olha lá, machuca o coração, né? Tá magoada. Tá com raiva, tá com raiva, não é? Isso aqui também é fala, essa estrutura também é uma fala possível. Isso aqui também é voz de contação. Então, a voz da contação, ela vai ser, no mudando a narrativa, tanto a voz de quem corporifica, quanto a voz de quem também corporifica, através da performance oral. O que eu estou querendo dizer com vocês? O que a gente está querendo dizer para vocês? Que é importantíssimo, algo que vai fazer a diferença numa contação de histórias, no tempo em que for, para quem for, é a relação com as emoções. É a relação das sensações, dos sentimentos que você agrega a cada palavra, a cada momento. Então, como em toda a contação de histórias, o volume que você utiliza para contar histórias, se é um volume alto, se é um volume médio, se é um volume baixo, um sussurro, tudo isso alimenta aquele tempo de atenção. Quer ver uma coisa? Independente muitas turmas que às vezes que vinham ouvir histórias, né, vinham participar das histórias e não havia ninguém com nenhum tipo de transtorno, deficiência ou síndrome, eram pessoas típicas, a gente ali junto, o tempo de atenção às vezes delas variavam também. Então, o que acontecia? O sussurrar, o abaixar a voz, o falar, olha, agora vocês não sabem o que vai acontecer. Essa anunciação, né, do que vem a seguir, isso realimenta a atenção delas, há algo que acontece dentro da gente. Porque essa voz específica, ela traz o mistério, ela traz o suspense. E então ela vai retornar para a história, não é? Então, a sua voz, o modo como você utiliza as sensações, as texturas da sua voz é importantíssimo. Às vezes vai acontecer de você não poder utilizar uma voz, um volume de voz muito alto, mesmo que a história peça. Por quê? Porque existem pessoas que são mais sensíveis a isso. Por exemplo, pessoas autistas. Algumas pessoas autistas, elas têm uma alta sensibilidade a ruídos, a voz.
elas associam que se a voz está mais alta, a pessoa pode estar nervosa, pode estar brigando. Então, muitas vezes, o tom que você vai utilizar vai precisar ser esse tom médio. Mas o que você pode fazer, mesmo utilizando esse tom aqui médio? Você pode utilizar texturas, você pode utilizar a voz mais grave ou a voz mais aguda e brincar com essas possibilidades da sua voz, do seu corpo, porque ela é visual. Então, ela vai associar a sua voz a essa visualidade do corpo. Então, por mais que você tenha os elementos, a sua presença, o modo como você acolheu essa história dentro de você e que você vai compartilhar essa história é primordial, é fundamental para que ela aconteça, para que a contação de histórias realmente aconteça, tá? E outra coisa fundamental para a gente entender, a gente está caminhando para o nosso final já, para a gente entender na utilização da nossa voz. Uma coisa que eu sempre digo para os estudantes, né, que estão comigo quando a gente vai falar, estudar a contação de histórias é: o modo como você utiliza a sua voz numa contação de histórias, principalmente quando você estuda, quando você conta histórias para crianças de 0 a 6 anos, de 0 a 8 anos, o modo como você vai utilizar a sua voz, muitas vezes vai corresponder à ideia que você tem sobre a infância, sobre o que seja infância, sobre o que seja esse ser que está passando por esse período. Voltando lá atrás, eu aprendi com os ancestrais, com os meus ancestrais, que essa fase que a gente chama de infância é uma fase muito importante da vida, mas muito importante. Porque, segundo essas perspectivas, essas filosofias, aquele ser que está ali de 0 a 8 anos, ele não é um ser que é novo, que não sabe de nada, muito pelo contrário. Ele tem experiências que ele está acumulando ao longo da sua vida e muitas vezes experiências que ele trouxe com eles. Então são filosofias, são sociedades que acreditam que na infância é o período em que a gente está lembrando de coisas. Lembrando e consolidando memória. A gente está sempre voltando para a memória, não é? Já algumas perspectivas sociais vão acreditar que a infância, que aquele ser, inclusive essa palavra, infância, ela vai significar aquele que não tem fala, aquele que não fala por si. E não fala por si por quê? Porque ele não sabe ordenar o seu discurso, ou porque a sua fala ainda está incompleta, o seu pensamento ainda está incompleto. De todo modo, aqui no Mudando a Narrativa, a gente parte dessa perspectiva de respeito à condição da pessoa que vem para uma sessão de contação de histórias. Tenha ela a idade que tenha ela o acesso à educação, ao ensino regular que ela tenha a deficiência, o transtorno, a síndrome que ela tenha ou não. A experiência, o contato, é um contrato, é um acordo, ou seja, de coração, de respeito mútuo. Então, dentro disso, a voz, mas o que isso tem a ver com a voz? Isso tem tudo a ver com a voz. Quando você não respeita aquele ser, a tendência, muitas vezes, é você colocar a sua voz aguda, como se aquela pessoa não fosse entender o que você está dizendo, o que você fosse contar. E eu digo para vocês, eu confirmo para vocês, toda pessoa, qualquer história, é possível de ser contada para qualquer pessoa. O que ela precisa é de adequação àquela condição. Acreditem nisso, tá? Isso é batata. E você vai aprender quais são essas condições, muitas vezes justamente nisso, no encontro, na vivência, passando você também, contador de histórias, por uma experiência estética, por essa experiência do inesperado que é a vida, tá? A gente vai chegando no final e a gente vai compilar, digamos assim, as ideias que a gente compartilhou aqui. Uma experiência estética é uma experiência de 3 dimensões. É uma experiência do inesquecível, porque é uma experiência que remonta, que tem a perspectiva de
construir memória, construir algo que fique. Não é você que vai ficar, é a história, é o sentido de vida, é o acordo que fica. A dimensão da unidade, então por isso esses elementos que a gente utiliza aqui para trazer uma experiência plena para a pessoa, para aquela pessoa. E uma experiência que atravesse as dimensões emocional, as dimensões psíquicas, cognitivas e a experiência prática, as dimensões práticas. Prática, emocional e cognitivo. As histórias, por quê? Porque as histórias, se elas forem inesquecíveis, elas vão sempre retornar, elas vão ser sempre rememoradas quando a gente precisar, como exemplos, inclusive, como espelhamentos de modos de resolver situações, de como elaborar as suas emoções. Então, o modo como uma personagem enfrenta um lobo, como uma personagem cria o ser humano, como ela se depara quando algum obstáculo está na frente dela, ou quando ela soluciona esse obstáculo. Tudo isso, uma experiência de contação de histórias, vai ficar marcado numa pessoa e ela vai rememorar tudo isso, ela vai acessar essas memórias, ela vai generalizar como experiências de vida. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência com a gente aqui. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Mudando a Narrativa. E até a próxima história. Tchauzinho. Coordenação geral, Maria Antônia Goulart. Curadoria e produção, Bianca Ramos e Daiane Brasil. Gestão, Verônica Nascimento. Apoio à produção, Juliana Fajardo e Rosana da Luz. Design e ilustração, Carol Rivello e Júlia Borges. Contação de história, Tatiana Henrique e Marcelo Lemer. Libras, Ana Flávia Lousada. Violão e percussão, Marcelo Lemer. Consultoria e produção de acessibilidade e audiodescrição, Sabrina Bairros. Iluminação, Tamara de Souza Campos. Filmagem e edição, Hackbird Films. Mudando a narrativa. Realização Elaborando. Qualitativa Pesquisa, mais Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.